E aí galera, Lucas Dias na área dessa vez para responder a pergunta que vocês mandaram neste post da comunidade. Aqueles que receberam mais curtidas são aqueles que eu vou responder, beleza? Dito isso, vamos à primeira pergunta. O Aleatoriamente mandou aqui: qual técnica do universo Jujutsu você acha mais eficiente entre essas duas? Manipulação de maldições do Suguru Geto ou as 10 sombras do Megumi Fushiguro? Ambas as técnicas possuem o mesmo propósito e são muito parecidas, invocar suportes para ajudar em batalha. Queria saber sua opinião sobre essas técnicas que o GG criou e praticamente utilizou em dois personagens diferentes. Bom, na minha opinião, elas não são tão parecidas assim como você está dizendo não, porque a técnica do Suguru Geto vai depender do que ele capturar, é tipo um Pokémon da vida. Já o Megumi, ele nasce com essas 10 sombras e é isso, acabou. São aquelas 10 e fim. Então, o Suguru Geto não dá para determinar o potencial dele. Ele poderia, por exemplo, conseguir capturar a Rika, e se surgissem maldições ainda mais poderosas, ele conseguiria um potencial quase que ilimitado. Já o Megumi tem um potencial pré-determinado ali, e por exemplo, ele conseguir conquistar uma Horaga. Se ele conseguir dominar uma Horaga, esse é o maior potencial que o Megumi consegue alcançar. Porém, em poder base aí, o Suguru Geto precisa sair construindo o seu poder. Já o Megumi já nasce com o poder pronto, além também de ter a possibilidade de se esconder nas sombras, isso daí. Por isso, eu acho que saindo do zero, a técnica do Megumi é superior, porque você já tem aquilo ali. Porém, a do Suguru Geto pode ter até mesmo um potencial maior, vai depender dos pokémons que você encontra. A segunda pergunta é do André Dias, e ele pergunta: quem você acha que vai lutar contra a Uraumi depois que a luta contra o Sukuna terminar? Eu chuto que seria o Chozo, já que o veneno dele só funciona nela. Bom, só esclarecer uma coisa aqui, o veneno do Chozo não funciona só nela não, tá? Funciona em todos os humanos, menos no Itadori porque ele tinha ali a imunidade do Sukuna. Mas, por exemplo, o Naoya ficou envenenado. Então funciona em todos os humanos porque o sangue dele tem ali algumas coisas de maldição. E isso é um veneno para o humano no geral. Então já fica claro que não é só contra a Uraumi que o sangue do Chozo é venenoso. Agora, quem vai enfrentar a Uraumi, eu acho que se o Chozo enfrentar a Uraumi, não vai ser sozinho não, porque eu acho a Uraumi muito mais forte do que o Chozo. Então se ele for enfrentar a Uraumi, eu acredito que venha até alguma companhia aí. Se for sozinho, eu acredito que a Uraumi leva. Então eu chutaria talvez a Maki ou o Itadori mesmo, uma luta 2 ou 3 contra 1. Aí eu acho que é mais plausível. Só o Chozo, eu acho que ele levaria ferro muito rapidamente, então eu não acredito que seria só 1 contra 1 se for o Chozo. Mas o Chozo é uma boa pedida só pela revanche aí. Zehen pergunta: você acha que futuramente haverá spin-offs explorando outros lados do universo Jujutsu? E cara, essa daqui é uma excelente pergunta, porque sim, eu acredito sim. O GG Akutami, como ele tá acelerando muito a obra, ele tá deixando muita coisa passar ali sobre o background de alguns personagens que muita gente gostaria de ver. Então, se der tanto sucesso quanto eu imagino que venha a ter a obra mais pra frente, principalmente com esse arco de Shibuya, e ele não conseguir pegar, por exemplo, o passado do Sukuna direito, explorar algumas coisas que todo mundo quer ver, então eu acho muito possível sim ter spin-offs e até mesmo espero isso. Acho que seria bem bacana e talvez seria até melhor, né? Tem mais tempo para contar. Então eu espero sim spin-offs. Já a pergunta do Kaique é: qual você acha que será o papel da namoradinha do Itadori na história? Como eles adaptaram esse capítulo que ela aparece no anime e o GG não dá ponto sem nó, fico pensando no que ela agregaria pro prota. Bom, pra ser sincero, eu não sei nem se ela vai aparecer de novo no anime, porque GG não liga pra isso, mas se tiver alguma importância, eu acredito que deva mostrar algum mistério, alguma manipulação do Kenjaku no passado aí da história do Itadori. Porque tá muito mal contado. Eu acredito que o Kenjaku tenha ali mexido os pauzinhos enquanto o Itadori ainda era aluno, enquanto o Itadori não conhecia o mundo Jujutsu, e talvez ela também tenha sido influenciada nesse meio todo. Então eu acredito que o Kenjaku manipulou a vida do Itadori a vida toda e ela fez parte dessa manipulação. Eu acredito que seja isso, mas eu não tenho provas para comprovar. Vamos esperar o GG Akutami aí mostrar por que ela pode ser importante na história de Jujutsu Kaisen. Já a pergunta do Wesley é: se o Gojo vencer,
como você acha que a história iria prosseguir? E como você acha que o Kenjaku vai tancar todo mundo, sendo que só o Yuta e Hakari provavelmente já dariam conta? Bom, com relação ao Gojo, eu acredito que, independentemente ali de quem vencer, não venha vencer facilmente, até mesmo porque os dois já estão meio que acabados, mas eu acho que vão ficar ainda mais acabados. Sendo assim, eu acredito que eles venham a estar tão fracos que os outros coadjuvantes ali consigam ter uma chance contra eles. É a mesma coisa contra o Satoru Gojo. Acho que ele vai ficar incapacitado, porque não é possível. Se ele sair de boas, assim, capaz de lutar, capaz de interferir muito na história, aí é game over, não tem muito o que fazer. Eu não consigo imaginar alguém bater de frente contra o Gojo, porque o Gojo e o Sukuna estão anos-luz à frente de todo mundo. Então eu acredito que a história vai continuar com o Gojo meio de lado, meio incapacitado mesmo. Aí sobra pro Kenjaku, né, tentar fazer alguma coisa, e aí eu acredito que ele tem algum plano. O Kenjaku sempre tem um plano ali nas suas mangas. Eu acredito que ele, utilizando as barreiras do Tengen, ele consiga fazer maldições muito poderosas que consigam fazer com que ele seja um perigo, porque realmente o Yuta, Hakari, toda aquela galerinha, se for pra cima do Kenjaku assim sozinho, fica um pouco difícil do Kenjaku tancar todo mundo. Então eu acredito que ele consiga criar maldições, parte do plano ali dele de transformar os civis em maldições. Aí nesse caso ele traria muitos problemas para essa galera, deixaria todo mundo ocupado e ele poderia agir mais livremente. Bom, eu acredito que seja algo mais ou menos assim. O Ibruxo dessa vez manda a pergunta: acho que o Sukuna pode acabar juntando todas as 10 sombras e formando um ser só? Eu fiquei curiosa sobre essa questão. Rapaz, todas as 10, eu acredito que não, por causa do Mahoraga, né? O Mahoraga, ele tem um poder tão bom que eu não sei se dá pra juntar ele com outro Shikigami ou se vale a pena juntar ele com outro Shikigami. Porque talvez, juntando o Mahoraga com algum outro bichinho lá, talvez ele perca o seu poder do Dharma lá de se adaptar. Isso pode acontecer. Então, possivelmente, o Mahoraga não se junte aos outros bichos, formando aquela quimera lá gigante que o Sukuna fez com apenas 3 Shikigamis. Mas juntar todos os outros pode ser algo possível, né? Não sei se vai ser algo eficiente, porque talvez um Shikigami tenha uma característica que não ajude muito o outro. Por exemplo, se juntar o elefante com o coelho, fazer uma quimera disso daí, vai ficar vários mini elefantes? Não sei. Ou vai vir uma manada de elefante para cima? Talvez não seja algo muito compatível para se juntar. Então eu acredito, na minha opinião, que essa quimera com os 10 Shikigamis de uma vez não seja tão possível por causa dessa compatibilidade. Mas o GG Akutami nunca disse nada, então teoricamente é possível sim, só não sei o que vai sair disso daí. Já a pergunta do Zaus é sobre o Megumi. Ele pergunta se eu acho que teria chances do Megumi voltar sequelado, levando em consideração o tanto de expansões de domínio que o Gojo atingiu ele. Bom, eu acredito que não, porque atingiu a alma. E o efeito da expansão de domínio do Satoru é diretamente para o cérebro. Então se você atingir diretamente a alma, eu acredito que não tem uma sequela não. Acredito que o Megumi em si está bom. O problema mais é o seu corpo, né? A gente viu que o Sukuna tá apanhando pra caramba, então a sequela que ele vai ter talvez seja os problemas que o Satoru está dando no próprio Sukuna, no corpo do Megumi. Mas em questão de atingir a alma do Megumi com a sua expansão, eu acredito que não, porque a alma não possui cérebro e dessa forma o efeito não é tão prejudicial. Já o Gabriel Martins manda: em relação às expansões de domínio, como os símbolos de mão são tirados de uma tabela de sinais do budismo esotérico japonês, seria possível um sinal de mão se repetir? Como um xamã aleatório utilizando o mesmo sinal do Gojo? Acho que tem uma certa quantidade de sinais. Ou seria utilizando outras fontes, como por exemplo os sinais de Naruto? Rapaz, essa daqui é uma pergunta bem técnica, mas assim, respondendo sobre o universo dentro do universo de Jujutsu. Eles não saem no catálogo escolhendo ali o que eles querem. Esse menu aqui de símbolo de mão, eu quero esse daqui. Não, eles utilizam aquele símbolo de mão porque cada um tem uma espécie de significado. E isso traduz na sua própria expansão. A expansão, por exemplo, do Satoru Gojo, que utiliza aquele símbolo lá que ele faz, aquilo representa e muito o que ele entende dele mesmo. Se eu não me engano, aquele símbolo praticamente endeusa lá o Satoru Gojo, diz que é o escolhido, eu não lembro direito, mas tem muita relação com o próprio Satoru Gojo. Então, em qualquer utilizar aquele símbolo de mão,
ele teria que ter o mesmo pensamento mais ou menos do que o Satoru Gojo tem. Poderia sim utilizar, mas aquele símbolo de mão tem que refletir a própria expansão e o próprio pensamento que ele tem sobre ele. Um outro exemplo é o símbolo de mão do próprio Hakari, que utiliza ali um deus da música, esse tipo de coisa, de jogos também. Isso traduz muito o que é a expansão do Hakari. Se uma outra pessoa entender que a sua expansão de domínio tem ali os mesmos intuitos que a do Hakari, ele poderia também utilizar aquele símbolo de mão porque representa ele. Então, poderia sim utilizar o mesmo símbolo de mão, mas é um pouco difícil porque cada símbolo de mão é bem específico e representa muita coisa do personagem. Mas nada impede de dois personagens aleatórios utilizarem o mesmo símbolo de mão, não. Já a pergunta do Zaito é sobre uma suposta luta entre o Toji e o jogo. Quem ganharia? E rapaz, essa é uma pergunta difícil porque são dois personagens bem poderosos, mas eu chutaria no Toji. Isso principalmente se tiver suas armas. Se tiver suas armas, eu acho bem possível sim ele conseguir ganhar, mas sem suas armas, aí não teria chance, porque ele poderia espancar o jogo que não funcionaria no jogo. Ele não consegue exorcizar uma maldição sem arma. Porém, com as suas armas, sim, ele consegue fazer isso. E como a gente viu, por exemplo, a Maki meio que aguentando ali um pouco com o Sukuna de 15 dedos, eu acredito que o Toji ele consiga lidar bem com a velocidade do jogo, tenha um combate corpo a corpo superior ao jogo e também ele não é afetado pela expansão do jogo. Então eu acredito que o Toji ganharia se ele tivesse suas armas. E a última pergunta é do Sanderson, que manda a pergunta de: quando conseguirem libertar o Megumi do Sukuna, o que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai retornar para o corpo do Itadori? Para o Itadori conseguir cumprir o propósito dele no começo da história de morrer para levar o Sukuna junto? E bom, sim, essa é a minha ideia. Eu acredito que o Itadori, de alguma forma que eu não sei ainda qual é, vai conseguir pegar o Sukuna de volta para ele, vai conseguir aprisionar o Sukuna dentro do seu próprio corpo e dessa forma vai se sacrificar para matar o Sukuna. Eu só não sei se vai ser por agora ou mais para frente da obra, porque talvez o Satoru Gojo perca e a gente tenha que ver aí alguma outra pessoa derrotar o Sukuna e mais para frente o Itadori consiga fazer isso. Mas eu acredito que no final da obra seja isso. Ao menos essa é a minha expectativa. Que o Itadori cumpra o objetivo que o avô dele deu a ele, que é morrer ali com várias pessoas ao seu redor, e eu acredito que a melhor forma de fazer isso é se matando com o Sukuna dentro dele. Então, essa é a minha expectativa mesmo. E bom, galera, essas foram as perguntas que eu decidi responder hoje. Espero que a sua tenha sido respondida aqui, mas não se preocupe que esse tipo de vídeo aqui tem todo mês. Então, se não deu para responder agora, no próximo mês eu respondo ou na live, que é toda semana, beleza? Então, mas eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.